Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! Então, estou aqui finalmente dando meu balanço sobre a entrevista do príncipe Dom Bertrand que ocorreu na semana passada na televisão. Eu queria ter feito isso mais cedo nessa semana, só que eu infelizmente não consegui. Tiveram vários canais, páginas falando sobre a entrevista, não só fazendo sua própria análise. Eu até comentei isso numa nota do Coluna do Rei, na página do Coluna do Rei, para quem não conhece. Aproveito para recomendar vocês a irem lá, de vez em quando eu publico mais coisas tipo isso. Mas eu acho que eu ainda tenho algumas opiniões interessantes a acrescentar que os outros monarquistas não deram. Eu gostaria de começar primeiro falando sobre o que realmente foi exposto naquela entrevista, que eu acho que a maioria das outras análises foi mais sobre as opiniões do príncipe Dom Bertrand, muita gente falando tentando explicar o que ele disse, falando que a monarquia respeita o mundo, outra gente dizendo que não gostou das opiniões dele, falando que algumas eram um pouco intolerantes, falando que daquele jeito nunca ia restaurar a monarquia, porque ia parecer intolerante. Primeira coisa, esse não foi o principal tópico da entrevista. O príncipe Dom Bertrand se focou muito no tópico, pelo menos ele tentou se focar nas horas que ele não era interrompido. Ele expôs o que era a monarquia, como é que funcionava a monarquia, como que o povo brasileiro continua lembrando da monarquia, como aquele exemplo que ele deu quando ele estava num evento na época do plebiscito falando sobre a monarquia, e alguém falou que a monarquia era coisa de elite, e uma senhora muito humilde levantou e fez uma profissão de fé sobre a monarquia. Então essas são as partes importantes, eu acho que a gente deve lembrar e realmente valorizar dessa entrevista do príncipe Dom Bertrand, e não entrevista opiniões pessoais do príncipe Dom Bertrand. Bem, sobre as opiniões do príncipe Dom Bertrand, eu não achei nada de ruim nas opiniões dele, eu concordo com muitas das coisas que ele diz. Posso não concordar com tudo, mas nem todo mundo concorda com o que todo mundo diz. Por isso o Bertrand expôs o que ele realmente pensa, isso é bom, ele não foi que nem um político tentando conquistar votos, como a gente vê em toda eleição praticamente. O cara falando aquilo que só para atrair eleitores, não o que ele realmente pensa. Infelizmente as pessoas se concentraram mais, de novo, em alguns tópicos muito específicos, senão ele realmente falando algumas verdades, por exemplo, que falou sobre a situação do Brasil, a situação da República no Brasil, a situação econômica da corrupção no Brasil. Eu acho que ele quis se concentrar muito mais nessas coisas e não em aspectos que são muito menos importantes, do que não afetam mais tanto a vida das pessoas. As pessoas quiseram fazer um escândalo por causa de alguns assuntos, né? Por exemplo, questão do Estado de religião, que obviamente se um monarquista, principalmente o príncipe Dom Bertrand, ele ia tocar nesse assunto em alguma hora, porque é inegável que realmente existe uma relação muito forte entre a religião e a monarquia. Isso em qualquer monarquia, seja uma monarquia cristã, uma monarquia no Islã, uma monarquia no Japão, enfim. Obviamente essa questão ia chegar em alguma hora que tem uma relação muito forte. Mas fora isso, nem os outros temas, talvez ele tenha falado algumas coisas que algumas pessoas possam ter interpretado como sendo ofensivo, mas as pessoas têm que lembrar que o príncipe Dom Bertrand já é um senhor de 70 e tantos anos, foi criado com uma fé muito, muito forte, criado também no campo, onde as pessoas tendem a ser também mais religiosas e mais conservadoras, mas ele não quer fazer mal a ninguém, ele pode simplesmente ter a opinião dele sobre certos assuntos, de homossexualidade, de igreja e Estado, mas ele não quer que você acredite naquilo que ele acredite. Eu gostaria que você acreditasse, óbvio, mas ele não quer forçar nada a ninguém, como um bom monarca. Outra coisa que eu achei sensacional nessa entrevista do príncipe Dom Bertrand foi como ele falando do que verdadeiramente é a república e o que verdadeiramente é a monarquia, né, de que a república foi, na verdade, uma forma de governo baseada em ideias abstratas, né, criada por Platão, enquanto que a monarquia é uma forma de governo orgânica e natural, né, que parte da própria instituição da família. As pessoas já nascem numa família sabendo que é a família e constituem um governo baseado
naquilo que eles já conhecem, por isso que a monarquia foi uma das primeiras formas de governo a existir, porque as pessoas já conheciam aquela estrutura no ambiente em que eles nasceram. Então isso foi uma coisa muito legal dele ter dito. Outra coisa que ele falou também foi de como que o princípio monárquico está em tudo na natureza. Ele falou, nas palavras dele, foi que Deus criou o mundo e o universo numa ordem monárquica, mas você entendeu o que ele quis dizer. Isso foi uma coisa muito legal, muito interessante. Se você pensar, isso conta até que é realmente verdade. Outra questão que ele falou que eu acho que interessa mais a nós brasileiros é de como que a República surgiu no Brasil, essa maneira nefasta e até ridícula de como começou a República, né, que foi a disputa entre dois homens por uma mulher, que foi assim que nasceu a República, e falou também que ela sempre foi marcada por escândalos de corrupção e crises políticas e perseguições, e o pessoal fica reclamando, alguns monarquistas ficam reclamando, perguntando se vai ter perseguições na monarquia. Olha, na República já tiveram muitas perseguições, muito mais perseguições que já teve no Império, então eu ficarei preocupado em ficar ainda na República e não restaurar a monarquia. Eu acho que restaurar a monarquia seria muito melhor para garantir as liberdades civis. E a essas pessoas também gostaria de lembrar de que o rei reina, mas não governa, então o príncipe Humberto não vai forçar as opiniões dele e nenhum membro da família imperial vai forçar a opinião deles e ninguém, se eles forem imperadores, porque eles têm poderes limitados com a Constituição. Nós vamos ter uma monarquia constitucional, que o príncipe explicou isso muito bem, como que ela funciona, por que ela deveria ser assim, que o Brasil sempre foi uma monarquia constitucional. Então acho que ele apaziguou muita gente com isso. Isso foi uma coisa muito positiva nessa entrevista. Então, concluindo, eu vi essa entrevista com muito bons olhos. Eu achei os resultados muito positivos, as opiniões também, a maioria positivas, algumas negativas, óbvio. Então as pessoas têm que deixar algumas coisas de lado e pegar aquilo realmente que importa, aquele 80% que importa, e deixar os 20% que eles não gostam, que realmente não importa, mais de lado. Então eu vi essa entrevista como positivo, acho que vai ser bom para espalhar a causa. Como eu falei, os outros membros da família imperial, acho que eles também deveriam seguir o mesmo exemplo. Obviamente, deve haver jornalistas que deveriam querer entrevistá-los. Eu apoio também totalmente a campanha para fazer que o príncipe Humberto seja entrevistado pelo Danilo Gentili. Eu acho que o difícil vai ser o príncipe Humberto querer ser entrevistado pelo Danilo Gentili, né? Porque o Danilo ele fala coisas que você nunca poderia imaginar saindo das bocas do príncipe Dom Bertrand. Estou vendo que parece que nós estamos nos reestruturando, nós estamos realmente conseguindo fazer aquilo que eu falei, de espalhar a causa, divulgar que a monarquia existe e que ela pode ser uma outra solução para o Brasil, que nós acreditamos ser a melhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse Coluna do Rei. Eu gostaria de lembrar também que tem a página do Coluna do Rei, onde eu coloco algumas notícias e alguns comentários meus, como eu fiz sobre essa entrevista. Eu gostaria também de agradecer as páginas que compartilham o Coluna do Rei. Tem uma nova página que está compartilhando agora, o Cetro Real. Eu também recomendo, é uma página amiga do Coluna do Rei. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vão lá e curtam. E também gostaria de lembrar que do 26º Encontro Monárquico que aconteceu agora nesse sábado. Gostaria de saber como que foi para os monarquistas que foram. Infelizmente não pude ir, e que a missa também, que se você tiver assistido depois de domingo, eu provavelmente vou falar alguma coisa sobre isso também. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem.